Olá, muito bom dia. Nesta manhã, glorificado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Esta noite eu dormi mais ou menos, acordei 2 horas da manhã, passando muito mal do intestino. Eu estou tomando um remédio, está me causando assim muita inconstância no intestino. Então fiquei até às 4 acordado e ia ao banheiro acho que umas 6 vezes, mas poucas cólicas, mas superei. Estou aqui agora de manhã. E para não perder o costume, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos de uma forma muito especial. E estamos sempre meditando, fazendo uma pequena meditação. Só que agora eu vou falar sobre a origem dos calendários. Aqui é o professor Nelson, o teólogo Nelson. Eu tenho aqui o livro A Bíblia Responde, que eu estou seguindo este livro cada dia. E vamos ver aí sobre a origem dos calendários. Se vocês quiserem, podem compartilhar com outras pessoas, porque é muito importante este assunto. Quando teve início a era cristã? E qual a origem dos calendários mormente do nosso? É a pergunta. São 2 perguntas. Era com letra maiúsculas entre aspas, é um acontecimento marcante que serve de partida de um sistema cronológico, quando nós falamos a era tal, No que tange a era cristã, ela teve início com o nascimento de Jesus. Então observe, a era cristã ela tem o seu início com o advento do Messias, com o nascimento de Jesus. É comumente escrita em forma abreviada, AD maiúsculo, do latim Anno Domini, que significa ano do Senhor. Então observem, AD significa Anno Domini, que é o ano do Senhor. Para as datas antes do nascimento de Jesus, usava-se a abreviatura AC. Aqui está neste livro, AC maiúsculo entre aspas, que se refere às palavras antes de Cristo. A contagem do tempo, que vai de Adão a Cristo, é feita no sentido regressivo. Isto é, o cômputo de Cristo para Adão. Em outras palavras, o que significa isso? Partindo de Adão para Cristo, os anos diminuem até chegar à era cristã. Portanto, de Cristo para Adão, o normal, os anos aumentam. É que Jesus é o centro de tudo e também do marco divisório e central do tempo. Com Jesus há uma grande mudança. Quando Jesus nasceu, o Império Romano dominava o mundo. Roma dominava o mundo, o Império Romano. Os romanos datavam seus acontecimentos tomando por base o ano da fundação de Roma, 753 antes de Cristo. Então, para os romanos, esse ano era o 1 AUC. As iniciais AUC são 3 palavras latinas. Anno Urbis Conditae, que significa o ano em que a cidade foi fundada. A alusão aqui é a cidade de Roma. A era romana começa em 1 AUC. Agora vejamos a palavra calendário. A palavra calendário vem do latim calenda, o primeiro dia de cada mês entre os romanos. Seu uso é tão antigo quanto a própria humanidade. Ao que se sabe, os primeiros povos
a usarem calendário foram os egípcios. E há calendários diversos. O calendário romano, observem aqui o calendário romano. Foi organizado por Rômulo, que segundo a história foi o primeiro rei de Roma. Então, cidade-reino reinou em 753 a 715 AC antes de Cristo, que é A minúsculo e C maiúsculo. Esse calendário tinha 12 meses e 30 dias. Numa Pompílio, o sucessor de Rômulo, reformou-o, acrescentando-lhe 2 meses, passando então a ter 355 dias. O calendário juliano, Júlio César, reformou o calendário romano em 46 a.C., através de seu astrônomo Sógenes de Alexandria. E a partir de então, esse calendário passou a chamar-se Juliano. César começou César cometeu um pequeno erro. Era considerar o ano solar como tendo 365 dias e 6 horas, quando ele tem 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Esses minutos acumulados anualmente somaram 10 dias em 1582, o que motivou o Papa Gregório XII, que é o 12º Papa, a reformar outra vez o calendário. Falaremos desse calendário mais adiante. Aí nós temos aí o calendário de Dionísio. Em 526 depois de Cristo, o imperador romano do Oriente, Justiniano I, decidiu organizar um calendário original, partindo do ano do nascimento de Jesus. A tarefa foi entregue ao abade dominicano Dionisos Exígios, que fixou o ano 1 depois de Cristo. Isto é, o ano 1, que é o ano primeiro da era cristã. Como mais tarde ficou comprovado, ele devia ter fixado o ano primeiro depois de Cristo 5 anos antes. Isto é, em 749 AUC e não 753. Seu erro foi um atraso de 5 anos na fixação do ano 1 da era cristã. Uma vez concluído, esse calendário passou a ser adotado em todo o mundo, onde quer que o cristianismo se pregava. Tempos depois, o que aconteceu? Os doutos na matéria encontraram erros no calendário de Dionísio. Davis, citando o historiador judeu Flávio Josefo, que é um grande historiador, mostra que Herodes morreu depois do nascimento de Jesus. Logo, o calendário de Dionísio está errado quando afirma que Jesus nasceu em 753 AUC. Se Herodes morreu em 750, então Jesus nasceu em 749 AUC, isto é, 4 anos antes do ano primeiro da era cristã. Notemos que 753 a 749 há 4 anos.
e não 5 anos, como parece ser à primeira vista, por causa dos meses que ultrapassaram de 4 anos. Conforme os eruditos, os estudos dos eruditos, arredonda-se o número dos anos para 5, para facilidade de cálculo. Eis aí a razão porque livros e publicações em geral afirmam que Jesus nasceu em 5 AC, 5º ano da era cristã, antes de Cristo. Isto é, 5 anos antes da era cristã. O que é um contrassenso se não houver uma explicação. Como poderia Jesus nascer 5 anos antes do seu nascimento? A explicação, nós já falamos aí acima. E por qual razão perpetuou-se o erro em vez de corrigi-lo? É que, uma vez descoberto o erro, um atraso de 5 anos, sua correção no calendário acarretará problemas seríssimos nas atividades humanas. Portanto, as datas atuais estão atrasadas praticamente 5 anos. Eu estou usando aqui o livro da CPAD, a Bíblia Responde. O calendário gregoriano, veja, o calendário gregoriano, o que é que acontece? Em que 1582, o Papa Gregório, que é o 13º, tá? Aconselhado pelo astrônomo Calabres Líbio, alterou num ponto o calendário de Dionísio. Gregório tirou 10 dias do ano de 1582, a fim de corrigir a diferença de dias devido ao acúmulo de minutos, a partir de 46 a.C., quando César reformulou o calendário. Por causa dessa pequena alteração, o calendário atual é denominado gregoriano. A Grécia e a Turquia ainda observam o calendário juliano, o qual está 13 dias adiante em relação ao nosso. As datas exatas do nascimento e morte de Jesus não se sabe com precisão. O que se tem é apenas uma ideia aproximada. A primeira comemoração do Natal de Jesus, em 25 de dezembro, deu-se em 325 em Roma, mediante o imperador Constantino. Até hoje, a Igreja Ortodoxa observa Natal em 6 de janeiro e os armenianos em 19 de janeiro. A data não importa muito, e sim o propósito do espírito da comemoração. Vejamos como era a divisão do tempo. O dia. Entre os judeus, o dia ia de um pôr do sol a outro pôr do sol. Entre os romanos, ia de meia-noite a outra. As horas do dia e da noite eram computadas separadamente. Isto é, 12 e 12. Isto entre os romanos. João 11, 9, Atos 23 e 23. Entre os judeus, no entanto, a hora primeira do dia era às 6 da manhã. O mesmo ocorria em relação à noite. Vejamos a semana. Entre os hebreus, os dias da semana não tinham nomes, e sim números, com exceção do sexto e sétimo dias, que também tinham nomes. Aí nós vemos em Levítico, capítulo 23 e versículo 54. Os meses, como eram os meses? Eram meses lunares. A lua nova marcava o início de cada mês, sendo esse dia festivo e santificado. Aí você pode ver Números 28, 11 ao 15, 1 Crônicas 23 e 31.
todos, ou seja, tinham 29 a 30 dias, alternadamente. Antes do exílio babilônico eram designados por números. Depois disso passou a ter nomes e números. Vejamos os anos. Os anos tinham 12 meses de 29 e 30 dias. Os judeus observavam 2 diferentes anos. O religioso, que começava em Abib, mais ou menos no nosso mês de abril, e o civil, que começava em Tisri, mais ou menos o nosso mês de outubro. Os séculos eram computados da seguinte forma. Século I, aqui escrito em romano, é o algarismo romano, compreende os anos 1 a 100 depois de Cristo. Século II compreende os anos 101 a 200 DC, depois de Cristo. Século III compreende os anos 201 a 300 DC e assim por diante. Então vejam bem, eu dei aqui uma explicação baseando-me no livro A Bíblia Responde, edições da CPAD, falando sobre a origem dos calendários. É importante nós sabermos estas coisas, nós termos esse tipo de conhecimento. Todo conhecimento é útil. E a Bíblia diz que o meu povo perece porque não tem conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Eu sou uma pessoa que busco, que pesquiso, concordo, não concordo, acrescento, vejo o que está bem, o que não está. Nós precisamos estudar, né? Nós precisamos estar preparados. E a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, deixa eu pegar a Bíblia aqui, e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, meus queridos, nós precisamos a cada instante, a cada dia, estudarmos, colocarmos em nossa mente que nós precisamos crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em nossa fé, em nosso relacionamento com Deus. Isso que eu faço com vocês tem um objetivo. Meu objetivo é transmitir a palavra de Deus para o mundo, porque através da internet nós pregamos para o mundo inteiro. Quem não está presente no momento depois vai ouvir, e isso é muito importante. E para encerrar aqui eu quero ler um salmo. Deixa eu ver um salmo aqui, Salmo 76, a majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de abismo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Antes a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Aqui está falando sobre a majestade do Senhor. Ontem eu fiz uma live falando sobre a grandeza de Deus, a imensidade de Deus, como Deus sustenta, como Deus governa, como o Senhor age, como o Senhor faz. Falei sobre a Via Láctea, né? As inúmeras galáxias, os inúmeros planetas,
bilhões e bilhões de estrelas, e Deus conhece cada uma pelo seu nome. Então Deus conhece o meu nome, conhece o teu nome, sabe das nossas necessidades. Portanto, nesta manhã, meu lindo, minha linda, vou fazer uma oração aqui, pedindo a bênção de Deus para a tua vida, para a minha vida. Pai amado, Pai querido, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço neste dia, te agradeço pela noite que o Senhor nos concedeu, te agradeço, ó Deus, por estarmos aqui fazendo esta live, falando para os meus amigos, ó Pai, sobre a tua palavra e transmitindo-lhes conhecimento. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada um dessas pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanham sempre, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus que tu possas entrar na vida de cada um, abençoando, dando saúde, restaurando, dando paz, alegria e contentamento. Deus, em nome de Jesus Cristo, que este dia seja um dia de bênção, seja um dia de transformação, seja um dia de alegria, de poder, de graça e de glória. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, e peço a tua bênção sobre a minha vida. Dá-me saúde, dá-me cada vez mais entendimento da tua palavra, força para que eu possa transmitir a tua palavra ao mundo. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, meu lindo, minha linda, que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma toda especial, ok? Ore por mim, eu preciso também da tua oração, eu estarei orando por você. Um grande beijo.